Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia? Tudo bem, Reginha? Tranquilo. Quem é sabe, né? Eita glória. Pedindo aquela ajuda dos pais, né? Aquela ajuda de todo culto. Se você sentir a temperatura aumentando, leva o bebê lá fora, né? Graças a Deus que a Valentina tá uma mocinha, né? Que é isso, Jesus? É um urso? É um lobo? A Valentina tá uma mocinha. Outra glória, senão tava difícil para mim. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20. Quem achou, diga amém. Tá comigo nessa noite? Tá junto comigo? Vamos lá. Eu vou ler do 1 ao 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre esse tema. Corra para o seu futuro. Eu estava, enquanto pensava nessa mensagem, durante essa semana, eu vou abrir aqui para você, que eu joguei na internet, e a primeira palavra que veio, e o primeiro, né, no Google, foi um samba de uma escola de samba. Corra para o seu futuro. E eu falei, Jesus, tanto que... Mas o texto que está diante de nós, ele é muito interessante. Eu já preguei algumas vezes nesse texto, mas não olhando por essa ótica, por esse prisma, porque eles recebem uma notícia. A Bíblia diz que Maria Madalena, aquela a qual Jesus havia expelido dela 7 demônios, vai até o sepulcro para levar óleos, cuidar do corpo de Jesus. E quando ela chega naquele ambiente, ela não encontra o corpo, a pedra está removida. E a Bíblia vai dizer que quando ela encontra a pedra removida, ela volta correndo. Eu não sei qual foi a forma e qual o motivo, como ela chegou ali, se andando, mas a Bíblia diz que quando ela tem a notícia, ela corre. E ela corre em direção aos discípulos, a Pedro e a João. E João e Pedro, sabendo disso, também correm.
Então daí vem o tema dessa palavra: corra para o seu futuro. Porque há pessoas que estão se arrastando para o seu futuro e não correndo. E eu vim te incentivar hoje. O futuro é a gente que faz. O futuro, às vezes a pessoa fala, mas lá no futuro, não. Então a gente precisa entender que o futuro daqui a pouco se torna passado. Sim ou não? Sim. Mas se nós não corrermos hoje para esse futuro, nós não vamos alcançar e viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, essa Maria Madalena e essas mulheres vão se reunir, elas vão no primeiro dia da semana, um domingo, pela manhã, bem cedo, ainda escuro, e elas partem em direção ao sepulcro, com a expectativa de chegar naquele lugar e encontrar o Senhor Jesus ali, o seu corpo naquele lugar. A minha pergunta nessa noite é: o que nós fazemos quando nós projetamos a nossa vida e a vida não nos responde da maneira a qual nós projetamos? Quando a vida não é generosa, trazendo a resposta que nós precisamos. Porque as mulheres, elas saem com um objetivo. O objetivo é ir embalsamar, é cobrir de mirra, de incenso e de óleos, como todos os corpos, como todas as pessoas que morriam eram feitos. E elas saem, mas quando elas chegam ali, o que elas haviam projetado, o que elas haviam sonhado, não estava mais naquele lugar. E aqui eu faço uma outra aplicação e depois eu volto na primeira. Você já buscou a Deus em determinado tempo e você não o encontra? É isso que Jó diz. Jó disse: eu o busquei, mas não o encontrei. Ele não estava lá. Há momentos da nossa vida que nós buscamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, mas muitas vezes parece que Ele não está lá. O que nós fazemos, Fernanda? O que nós fazemos, Elisângela? Então essa mulher, essas mulheres deveriam estar frustradas, porque elas saem com um objetivo. O objetivo é embalsamar, é cuidar do corpo de Jesus. Mas quando elas chegam naquele ambiente, Ele não está lá. E Ele não está lá por um motivo. Ele não está lá porque não foi que alguém tivesse roubado o corpo dele. Mas Ele não está lá porque Ele havia ressuscitado. E elas não entendiam isso, apesar de Jesus, em diversos momentos, em diversas etapas da vida do seu ministério, Ele estava falando: eu vou destruir o templo e vou construí-lo, né, em 3 dias, eu vou ressuscitar, eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao 3º dia. Porque se elas tivessem a perspectiva, a certeza de que Jesus iria ressuscitar, certamente elas se manteriam ali até o 3º dia. E aqui está uma grande verdade: pessoas desistem da caminhada de fé porque elas não têm a expectativa que Ele vai voltar. E as pessoas desistem, cada um vão para suas casas, cada um abre mão daquilo que um dia acreditaram. E essas mulheres, porque não tinham esse entendimento, e os discípulos, porque também não tinham entendimento, eles voltam para casa. E eu vim dizer a você nessa noite: é uma noite de nós seguirmos e corrermos para o nosso futuro. Quando eles sabem que Jesus não está lá, a primeira coisa que eles fazem, tanto Pedro quanto João, é correr em direção ao túmulo. Porque eles sabiam que a expectativa deles era o Senhor. Você pode falar para alguém que está ao seu lado ainda nessa introdução que estamos fazendo essa noite. É uma noite de você correr para o seu futuro.
Essa noite é uma noite de você parar de andar, de caminhar, de reclamar, de rastejar. Essa noite eu vim incentivar você a algo novo diante dos nossos olhos. Aquilo que o olho não viu, aquilo que coração não sentiu, aquilo que ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. É o que o profeta Isaías diz em Isaías 43:19. Olha, vocês ainda não perceberam? Eu estou fazendo uma coisa nova. Como diz a canção do Marquinhos, né? Marquinhos Gomes, uma coisa nova Deus tem para mim. Deus vai realizar uma coisa nova, mas nós não podemos estar apáticos àquilo que Deus vai realizar. É hora de nós nos levantarmos e corrermos. Por quê? Porque quando os discípulos recebem a notícia, eles tomam uma atitude. Eu vim dizer a você à noite de nós tomarmos uma atitude. A gente fica esperando as coisas acontecer. Amanhã vai melhorar. Depois de amanhã vai melhorar. Eu fiz o concurso tal, vou esperar 50 anos para me chamar. Meu irmão, eu sei que hoje eu estou chato hoje. Eu estou chato, mas é hora de você correr para o seu futuro, meu irmão. É hora de você avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida. É hora de você parar de dar desculpas. É hora de você parar de dar volta. É hora de você parar de dizer que não pode. É hora de você parar de olhar para as expectativas e dizer, não, eu não posso, eu não tenho, eu não sou. Você pode, você é. Porque a Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz que você tem. A Bíblia diz que você é. A Bíblia diz, e se a Bíblia diz, eu posso, eu tenho, eu sou. Mas a grande verdade é que essas mulheres estavam indo perfumar um lugar que estava fedorento. Veja como nós temos habilidade de querer perfumar áreas da nossa vida que são fedorentas, áreas da nossa vida que estão mortas. A gente quer perfumar, trazer, colocar perfume em situações fedorentas. Porque a Bíblia diz que já tinha uns 3 dias. E elas estão indo para lá. Quando nós não temos expectativas pelo nosso futuro, a gente começa a arrumar argumento para tentar arrumar aquilo que ninguém consegue arrumar. Elas vão para lá e aqui não é só isso. E o que eu vejo mais interessante, né, nessa questão só... Diga comigo, adoração. Mas fala alto, adoração. O que é adoração, pastor? Elas sabem que Jesus está morto. Sim ou não? Mas elas pegam do melhor e vão até Ele. Adoração, uau, é isso. É você entregar sem ter a expectativa de receber nada em troca. É você fazer sem ter a expectativa de receber absolutamente nada. Elas sabem que Ele está morto, mas elas continuam levando a adoração naquele lugar. Por quê, meu irmão? Nós muitas vezes achamos que a adoração é uma via de mão dupla. Eu entrego a minha adoração e recebo uma bênção. Mas essas mulheres estão nos mostrando nesta noite que a adoração é uma via única, é de nós para eles. Ele está morto sim, mas elas continuam adorando e levando a Ele algo, um tributo, levando a Ele a honra, levando a Ele a adoração, porque Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Mas elas não têm nenhuma expectativa de receber nada em troca. Não há uma barganha, não há uma troca, mas há simplesmente corações dispostos a adorar ao Senhor por aquilo que Ele havia feito na vida delas. A Maria Madalena, que havia tirado dela 7 demônios, a outra que havia curado, a outra que havia libertado, a outra que havia restaurado, a outra que havia feito algo tremendo. E essas mulheres unidas se unem num só espírito. Eu vou adorá-lo,
independente da situação, independente do quadro de morte, independente se eu não estou vendo, independente se eu estou em crise, independente se eu estou com problema financeiro, problema no meu casamento, problema no meu filho, com meu filho, eu vou adorá-lo. Ei, meu irmão, tem alguém comigo nessa noite? Tem alguém comigo nessa noite? Ou que adora Ele pelo que Ele é, que adora Ele pelos milagres que Ele fez na sua vida, pelos livramentos que Ele fez na sua vida. Se tem alguém comigo nessa noite, abre a sua boca e por pelo menos 30 segundos comece a exaltá-lo, comece a adorá-lo, comece a bendizê-lo. A adoração sem querer nada em troca. Mas sabe o que é interessante? Aqui ele ressuscita Gabriel. E somente algumas pessoas estão lá no túmulo. Sabe o que eu observo? É que a mulher do fluxo de sangue não estava lá para cuidar do corpo. E olha que ela foi curada de uma hemorragia que sofria há 12 anos. Sabe, Bianca? Eu não vejo lá a mulher, lá do poço de Jacó, que Jesus a libertou e ela tinha 5 maridos e o último ainda nem era dela. Eu não vejo o povo, aquela multidão que estava na multiplicação dos pães e do peixe. Eles não estavam no túmulo, porque se estivessem, a Bíblia tinha relatado. Você já observou que muitas vezes, Monique, nós nos doamos a pessoas, amamos essas pessoas, mas elas não têm a mesma veracidade, não têm o mesmo retorno para conosco. Nós nos entregamos, nós nos doamos, nós fazemos, e quando eu falo nós, contexto geral, mas quando nós precisamos, elas não estão dispostas a fazer o mesmo por nós. Mas graças a Deus, que Deus ainda levanta Marias Madalenas. Graças a Deus que Deus levanta mulheres que mesmo diante de situações adversas, ainda continua adorando. Não pelo que Ele vai fazer, porque naquele momento Ele não poderia fazer nada, mas por o que Ele... E os discípulos então, sabendo disso, eles começam a correr para o futuro. Minha mensagem é simples nessa noite. O que eles fazem, pastor? Eles olham um para o outro e dizem, vamos correr. Diante de uma notícia dessa, nós precisamos correr. Você já recebeu notícias na sua vida que fizeram você correr? Você já recebeu notícias que fizeram você se movimentar rápido? Pena que não dá. Não me ajude a pregar nessa noite. Eu vou descer aqui um pouquinho, só um pouquinho hoje. Eu estou com uma vontade de correr, meu irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa noite é a noite da gente aumentar o ritmo. É a noite da gente começar, nosso ritmo está muito fraco. A gente está muito devagar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a gente precisa aumentar o ritmo. A Dani vai daqui amanhã. É amanhã que vai ter neném, né? Vai ter neném amanhã. E a gente sabe, aleluia, que quando o bebê está perto de nascer, o que acontece? O ritmo começa a ser acelerado. E à medida que o ritmo vai sendo acelerado, que a pulsação, as contrações vão aumentando, a bolsa estoura, lembra? E aí o ritmo começa a ser acelerado, a mulher já começa, né, aquela respiração mais ofegante, força,
força, força e mais rápido ritmo. Isso quer dizer que mais rápido a criança vai nascer. Quanto mais nós aumentarmos o nosso ritmo, quanto mais nós nos prepararmos para atingirmos o nosso futuro, mais rápido o nosso futuro chegará. Pastor, que loucura é esta? Os discípulos estão com Jesus em João 4. Eles olham uma plantação. E eles olham e falam assim: nossa, que plantação bonita. Aí eles começam a conversar entre si. E eles falam: só vai nascer, só vai gerar. Pega essa palavra, meu irmão. Pega essa palavra porque ela é profética. E os discípulos falam: só daqui a 3 meses. O tempo da ceifa só daqui a 3 meses. E Jesus fala mais ou menos assim. Pastor Marcos Silva, versículo 1, linguagem de hoje. Se eu fosse você, eu levantaria a mão. Se eu fosse você, eu já levantaria. Assim, quando levanta a mão assim, bate e cai na cabeça do irmão. Mas quando você levanta assim, ó, sinal de taça, ó. Sinal de taça, ó, para receber, meu irmão. Já cai certo. E quanto mais você abre, mais amplo, pega até a bênção que está do lado do irmão aí. Aí Jesus diz assim: gente, vocês só daqui a 4 meses. Aí Jesus olha para ele, João 4, 35, Jesus vai falar: vocês estão errados. Já está pronto. Eu antecipei o futuro. Eu antecipei o futuro. Eu antecipei o futuro. Oh, meu irmão, eu quero profetizar algumas coisas nessa noite. Prepare-se, porque aquilo que você disse que só seria o ano que vem. Se você entrar no ritmo, se você se preparar, se você começar a correr para aquilo que Deus tem para a sua vida. Oh, tem algum louco aqui como eu nessa noite que vai dizer: eu vou correr para o meu futuro, eu vou acelerar o meu ritmo, eu vou avançar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Oh, aleluia! Aumente o ritmo. Aumente o seu ritmo. O que eles não sabiam é que Jesus estava antecipando. Mas eu quero tratar também com jovens e adolescentes. Porque não é só uma palavra para aqueles que são mais experientes. Você pode ser maior do que o seu pai. Eu estou falando para pessoas, para jovens e adolescentes. Eles estão aqui? Cadê eles? Eu quero vê-los. Se você começar a correr hoje, com todo o seu vigor, com todas as suas faculdades, com toda a potência que você tem, porque a Bíblia diz: jovens, eu escolhi os jovens porque vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Se você começar a correr hoje, escute o que eu estou falando, porque é uma palavra de futuro. O problema é que a gente quer correr depois que a gente faz 50 anos. E aí você já não tem o mesmo vigor, você já não tem a mesma intensidade. Eu ia falar uma besteira aqui, mas não posso falar, né? E a gente quer... alguns falam: com 40 anos eu quero ficar rico. Glória a Deus. Mas para você estar com 40 anos rico, você precisa começar a correr agora, quando você tem 13. Parar de pensar em namorar e dar beijo na boca. Porque ao invés de você estar preocupado em dar beijo na boca e ficar relando, né? Vai cair dentro do livro, vai estudar, porque quando você tiver com 40 anos, com 30 anos, com 40 anos, você está voando na altura de águia, você é um Usain Bolt, você está correndo, e as pessoas vão dizer: mas como é que pode? Esse garoto tem 30 anos, já tem tudo isso, já viveu tudo isso, já alcançou tudo isso, já conquistou tudo isso, já viajou para países fora do Brasil. Ô, meu irmão, claro que países são fora do Brasil, para países, né? Para outros países.
Como é que pode ele com 25 anos já está essa potência toda? E aí você vai dizer, eu ouvi uma palavra no dia 18/10/2020 do meu pastor Marco Silva. Eu tinha 13 anos naquela época, mas eu peguei aquela palavra como verdade. Ele disse, prepare-se, porque se você começar a correr hoje, quando você chegar com 40, 50 anos, você não vai precisar mais correr. Você só vai precisar administrar aquilo que você já começou a fazer lá atrás. Corra para o seu futuro. Ah, meu irmão, se eu tivesse na minha adolescência alguém que me orientasse desta forma, muitas pessoas estão na minha frente, porque a vida é competição. Pastor, você compra um carro novo, o seu vizinho vai querer comprar um igual. Você troca a televisão da sua casa, o seu familiar vem e fala, nossa, 65, vou comprar de 75. Tu compra uma side by side. Ele olha e fala, vou comprar uma triple side, né? Uma power hard. Tu pinta a casa, ou não é? Meu irmão, porque a gente muitas vezes faz coisas não pra gente, a gente faz coisas para mostrar pro outro. Ah, eu vou falar. Hoje eu saio daqui molhado de suor por causa do Rafael, mas eu falo. Talvez você nunca mais volte aqui. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, assistindo, você nunca mais vai. Eu não quero mais ouvir esse pastor. Mas eu não entendo, gente. Eu vou falar. Posso? Se rasga todo. Vou fazer a festa de 1 ano do meu filho. Criança nem fala ainda. Reúne todo mundo. Está endividado até agora. Só para mostrar para os outros que tu fez uma festa. Parabéns. Negro e branco também. Comeu, bebeu, encheu tua paciência, deu um presente mequetrefe e ainda falaram mal. Sabe por quê? Porque tu ficou dando resposta para a família, não, porque minha irmã fez. Mó festão, eu não vou ficar por baixo, né? Para de querer dar resposta para quem não tem nada a ver com a tua vida. Fica querendo, meu Deus, Jesus, a mensagem não é essa. E aí tu fica preso, vamos voltar aqui para a mensagem. Isso aqui foi carne. Foi Deus, não foi carne. Aí tu fica querendo dar resposta. Fica preso em situações que eu não sei mais do que eu estava falando. O Rafael me desconcentrou. O que eu estava falando? Hã? De quê? A vida é competição. Obrigado. E aí a gente fica nessa disputa. Comprou um carro, o outro quer comprar um carro melhor. Comprou um... E a gente precisa entender que nessa disputa, muitas vezes, a gente está errado. Porque a vida, sim, é competição. E a gente precisa entender o que eu preciso correr para o meu futuro, sem passar por cima de ninguém, respeitando as pessoas. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente espera, Yuri, a velhice chegar. A gente espera o tempo passar para dizer, a vida não foi generosa comigo. Não foi generosa, né? Vírgula. Foi você que foi descansado. Fala para quem está ao seu lado aí, a vida não dá nada de mão beijada. Escute isso. Eu disse que algumas pessoas passaram à minha frente. Sabe por quê? Porque enquanto eles estavam correndo, eu estava soltando pipa. Enquanto
eles estavam correndo, eu estava dormindo. Se você não sabe o que você vai fazer amanhã, há pessoas que acordam, abrem os olhos e falam: o que eu vou fazer hoje? Eu continuo dormindo, eu tomo café, eu vou ler um livro, eu vou estudar. Ei, é para voar da cadeira, porque se você acorda e não sabe o que vai fazer, sai da frente e deixa outro que está correndo passar. Deixa passar, porque você está tomando a vaga de alguém. Você está impedindo alguém de chegar. Corra atrás do seu destino. E há pessoas, eu estou terminando, os músicos, que estão aqui e falam: eu não consegui. Não conseguiu? Porque você começou a correr tarde demais. E graças a Deus, primeiro a Deus, pois aquela bendita que está ali, que eu comecei a correr com 22 anos. E hoje eu tenho 52. Porque se eu começasse a correr mais tarde, eu não chegaria a alguns lugares. Então eu vim dizer a você nessa noite, é uma noite para você correr atrás do seu destino. Nem parece que eu tenho 52, né? Tô garotinho. Ou tentando ser, né? É só para quebrar o ambiente. O clima está muito pesado, está muito tenso. Então eu quero incentivar você a correr. Pastor, mas o coronavírus está aí. Mas o dilúvio também esteve. E no dilúvio, quem não acreditou no que Deus havia dito, afundou. Mas a família que acreditou no que Deus havia dito, começou a flutuar e a subir. Nós precisamos tomar uma atitude hoje. Daqui a 2 meses termina o ano. 2 meses. E aí eu vou falar uma coisa para você. Guarda isso que eu vou falar. Eu vou voltar com essa orientação, porque eu sei que ela é espiritual. Você vai receber seu 13º. Faz o seguinte, em nome de Jesus, ouve essa palavra. Guarda. Porque ele vai ser bem investido no seu futuro. Não sai com a unção do consumismo. Eu tenho que comprar uma bolsa nova, uma roupa nova. Eu tenho que comer bacalhau, eu tenho que comer peru. Comer ovo o ano inteiro. Mais 2 meses não vai matar, meu filho. Aí sai, não, porque eu mereço. E aí entra esse tempo, é o tempo do eu mereço. Porque pessoas que não têm uma visão de futuro estão presas no aqui e agora. E quem está preso no aqui e agora nunca vive o melhor de Deus. Então eu vim dizer a você: pega o teu saláriozinho, pega o teu 13º bonitinho, deixa ele lá guardado. Porque quando virar o ano, quando todo mundo não tiver, aí as lojas vêm, botando o preço lá embaixo. É ou não é? E aí você fala: nossa, como eu fui inteligente, comprei a 100, agora está 20. Só que você precisa entender que lá em janeiro vai chegar o seu IPVA, vai chegar o doutor IPTU, vai chegar a dona matrícula da renovação. Aí você trabalhou com o futuro. Você não vai passar o ano 2021 endividado. Porque pessoas estão endividadas porque elas não têm uma visão de futuro. Tem 10, gasta os 10. Tem 20, gasta os 20. Os 20. Tem 30, gasta os 30. A gente precisa ampliar uma visão de futuro. A gente precisa estabelecer uma visão de futuro. Quer ver? E não é uma pergunta retórica. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de programação. Me responda, se você pode. Nessa multidão que está aqui nessa noite, quantos têm uma caderneta de poupança?
E eu estou falando de caderneta de poupança, que é o investimento mais ralé. Sabe por que a gente não tem? Porque nós não fomos ensinados a isso, a ter uma visão de futuro, a ter uma provisão, a ter algo guardado. E aí quando a crise vem, a gente não tem onde recorrer. Recorre ao banco com juros altíssimos, recorre ao agiota, recorre a não sei quem, recorre ao pai, recorre à mãe. Mas se nós, a partir dessa noite, estabelecermos uma visão de futuro, quando a crise vier, nós estaremos como José no Egito, nadando sobre o trigo. E o pessoal falando, como é que pode nessa crise você estar bem? Porque eu tenho uma visão de futuro. Foi o que José fez lá no Egito. Ele diz, olha, a crise vem, tá? Vão ser 7 anos de fome, 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Aí o faraó pergunta, o que a gente faz? Eu tenho uma visão de futuro. Vamos guardar só 1/5, ou seja, 20% de tudo que a gente tem. Quando a crise vier, quando a fome vier, a gente está garantido. Irmãos, o futuro ou o presente que o homem dá, larga-lhe o seu caminho. A gente precisa trabalhar com a visão hoje, mas olhando daqui a 10 anos. Eu quero terminar falando uma coisa para você. E não é o que eu estou falando para você, o que minha esposa está aqui, sabe, meus filhos, os membros mais antigos dessa igreja, sabe. Nós estamos aqui nesse ambiente confortável, agradável, porque nós tínhamos uma visão de futuro. Nós não chegamos aqui do nada. Alguns dizem que foi a maçonaria. Outros dizem, pega essa palavra, outros dizem que só tem rico nessa igreja. O pessoal fala, essa igreja eu não entro não, que essa igreja é a igreja dos ricos. Só tem rico. Aí eu falei, opa, rico da graça, do favor, da bênção, da bondade, da unção. Oh, mas se quiser também mandar recursos, Jesus manda. E nós começamos lá em 2007, pagando aluguel, mas pensando no lugar próprio para a igreja. Vou deixar aqui uma coisa para você pensar. Pense sobre isso. Iron trabalha no mercado financeiro. Vou deixar para o Iron e para outros, para todos vocês, mas qual foi o dia? Pode procurar na história que você viu ou conhece um judeu que pague aluguel. Procure um judeu e me diga, eu conheço um judeu que paga aluguel. Você não vai encontrar um judeu que pague aluguel. Sabe por quê? Porque eles trabalham com a visão de futuro. E só para você entender e terminarmos, os mais inteligentes, a grande maioria dos prêmios Nobel são todos judeus. Os maiores bilionários é lixo diante deles. Os bilionários são judeus. Eu quero entender, só você entender para a gente terminar. Aí a promessa era para os judeus. Eles rejeitam. Aí a promessa veio para nós, os gentios, a igreja. Aí o apóstolo Paulo diz que nós fomos enxertados neles. E por que a gente não está vivendo o que eles vivem? Poucos somos os que vivem o que eles vivem no quesito vida financeira, vida espiritual. Sabe por quê? Porque nos falta uma visão de futuro. Eu quero deixar e terminar aqui com uma mensagem para você, e não uma mensagem de coach, é Bíblia. Projete sua vida a curto, a médio e a longo prazo. Daqui a 1 ano você quer estar onde? Curto prazo. Daqui a 3 anos você quer estar onde? Médio prazo. Daqui a 5 anos você quer estar onde? Eu vou contar aqui um negócio, eu falava para uma pessoa.
Falei, cara, guarda R$ 100 por semana. R$ 100. Quando chegar no final do mês, tu tem 400. Mês de 5, tu tem 500. Se você começar hoje, no final do ano, tu vai ter, bota aí, por baixo, 400 na semana. Estou voltando mês de 5, não. 400 na semana. Por 12, tu tem R$ 5.000, com juros, R$ 5.000. Ah, mas é pouco. Mas você, em 10 anos, você tem 50. Como é que um indivíduo... Meu Deus, eu preciso parar, pastor Iracema. Mas como é que um indivíduo fuma a vida inteira? Fuma 3 carteiras de cigarro por dia. Gasta quase R$ 30. Quanto custa um maço de cigarro? Hã? Alguém sabe? Não, em média, quanto que... R$ 10 um maço de cigarro? Por aí, R$ 10? 9,75. Escuta, porque é sério. R$ 10 em média um maço de cigarro. Há pessoas que fumam 2 maços de cigarro por dia. Quanto que dá? 20. Vezes 7. 140. Vezes 30. Vamos botar vezes 30 logo, né? 600 por mês. Vezes 12. 7.200 por ano. Põe 7.200 por ano, essa pessoa fuma 30 anos. Quanto que ela já gastou? 210 mil, 220 mil. Aí a pessoa para de fumar. Não consegue guardar R$ 10 por dia. Você está me entendendo o que eu estou falando? Como que a gente tem recursos para poder investir em coisas que não nos beneficiam e a gente não consegue se preparar para o futuro? Fala para quem está ao seu lado, dessa noite é a noite de você correr para aquilo que Deus tem para você. E muitas vezes, para nós corrermos para aquilo que Deus tem, a gente precisa disso aqui, ó. Essa noite é noite de nós corrermos, eu termino. Quantos vão correr para o seu futuro? Quantos estão dispostos a... Pastor, eu estou com 50. Ô, meu irmão, ainda dá tempo, está vivo, dá tempo. Pastor, eu estou com 70. Está vivo, dá tempo. A questão é o que nós vamos fazer com essa palavra hoje. Porque quando eles souberam que Jesus estava ressuscitado, apontando para o futuro, eles não mandaram. Eles começaram a correr. Se você vai correr comigo, se você vai correr com esse ministério, se você vai correr com essa casa, eu quero que você fique de pé nessa noite. Você pode falar para quem está ao seu lado aí, para de dar desculpa. Pastor, e eu não estou falando de preparo físico. Eu não estou falando de corpo sarado. Eu estou falando de objetivo. A gente dá muita volta porque a gente não tem objetivo. Um dia eu quero estudar, outro dia eu quero namorar, e eu volto aqui, adolescentes, que eu não esqueci de vocês não, jovens. Pega essa palavra hoje. Foca no seu futuro. Porque se você focar no seu futuro hoje, amanhã, você pode ser o presidente de uma multinacional. Foca no seu futuro hoje. E você poderá viver coisas que ninguém na sua família viveu. Se você direcionar o seu alvo hoje. Esses dias eu estava falando com um moço, Samuel, que deu aula. Eu esqueci o nome dele. Tu sabe quem é? Deu aula lá naquele local lá. Encontrei o professor.
E ele estava falando de você. Eu falei, rapaz, tu está sumido. Esqueci o nome do rapaz. Agora não vou lembrar. E ele estava falando de Samuel, filho do Iron. E ele falou, rapaz, aquele garoto é autodidata. E aí começamos a conversar. Ele falou, pastor, eu tive que fazer faculdade para poder aprender. Como é que é o nome dele, Samuel? E aí, Fred. E aí o Fred falou, pastor, eu tive que aprender, eu tive que estudar, ralar para aprender a falar inglês. E o Samuel é autodidata, ele dava aula lá no curso. E uma aula, e ele falando sobre o Samuel. Ele fala francês, está aprendendo alemão, fala espanhol. E aí eu falei, tudo isso? Ele falou, pastor. Aí eu falei para ele, sabe por quê? Porque enquanto as pessoas estão vendo vídeos pornográficos na internet, estão vendo coisas que não acrescentam, outros estão usando a internet para crescer. E amanhã ou depois, a gente vai ouvir falando, Samuel viajou para tal lugar, está morando em tal lugar, fulano de tal está administrando a empresa tal, fulano de tal é presidente da empresa tal. Porque eles não começaram agora. Eu estou dizendo de coisas que a gente vive. Amanhã, quarta-feira, certamente ela vai estar aqui, a Letícia. Letícia é filha do pastor Samuel. Ela vinha para o culto, acabava o culto. Criança. Ela vinha para o culto, acabava o culto. As crianças correndo. As crianças tudo correndo na igreja. Sabe o que a Letícia estava fazendo? Com a cara no livro. Com a cara no caderno estudando. Letícia tem o quê? 22, 23 anos? Por aí, 22, 23 anos. Letícia só estudando. E eu falava, Samuel, pastor, é assim o tempo todo. A criançada correndo e ela com 12, 13 anos estudando. Hoje ela é engenheira agrimensora. Você não sabe nem o que é isso. Um engenheiro agrimensor hoje, contratado bonitinho, não bate menos de 20, 30 mil um salário. Porque enquanto as crianças estavam correndo na igreja de forma literal, ela estava correndo para o futuro dela. Porque se você, jovem, correr para o seu futuro hoje, amanhã o carro que você quiser, você não vai precisar pedir o teu pai não. Você vai ter recurso para comprar. A viagem que você quer fazer, você não vai pedir a ninguém, você terá recursos para comprar. Corra para o seu futuro. E eu, pastor, que já estou casado, ainda dá tempo. Corra para o seu futuro. Eu estou com 52 e estou fazendo faculdade. A minha esposa com 45, né? 45? Na época. Tá rindo, né? Começou a fazer faculdade. Aí tu vai, para que o senhor quer fazer faculdade? Porque eu sei que ainda tem muita coisa para eu alcançar. Evelise está lá, levanta a mão, Evelise. Evelise está fazendo faculdade. Gente, não é hora de parar, é hora de alcançarmos para o nosso futuro. Tem coisa grande chegando aí. Mas as coisas grandes só se manifestam para quem está preparado.